Antes de tomar qualquer decisão, se pergunte: que tipo de personagem estou sendo? Oi, gente! Esse é o segundo vídeo dessa série nova aqui do canal. Uma série nova do canal. Que é Passeando pela Teoria Literária. No primeiro vídeo a gente falou sobre o narrador. Nesse segundo nós vamos falar sobre o motorzinho da história, quem leva o enredo pra frente, que são os personagens. Nesse vídeo eu vou trabalhar os tipos de personagens e ele vai ser tipo uma pirâmide. Eu vou começar com menos tipos, porém com conceitos mais amplos, e depois eu vou dividindo e particularizando. A primeira divisão vai ser de personagem plano e personagem esférico. É bem simples. Personagem plano é aquele personagem que é raso. Ele é estático, do jeito que ele entra na história ele sai. E o personagem esférico, ele é um personagem mais complexo, ele vai passar por um arco narrativo e vai se desenvolver. Não é que seja pecado o personagem ser plano, dependendo da função que ele tem na história, isso não é um problema, mas não dá pra você ser o protagonista e ter a profundidade de uma colher de chá, né? E falando em protagonista, essa é outra divisão, protagonista e antagonista. Antigamente, quando as coisas eram mais simples, dava pra gente dizer que o protagonista de uma história era o herói e o antagonista era o vilão. Mas hoje as histórias estão mais variadas. A gente tem, por exemplo, aquela HQ Loki, que na capa ele usa umas meias listradas super descoladas. Loki, tradicionalmente, é o vilão do Thor, mas nessa HQ, muito boa por sinal, ele é o protagonista, ele é o foco da história. E seguindo essa lógica, o Thor seria o antagonista. Porque protagonista é aquele que é o centro da história, o foco. Enquanto que o antagonista é quem se interpõe no caminho do protagonista. E para deixar a história mais verossimilhante, você precisa de personagens secundários. Não que a sua história não possa existir só com dois personagens, mas geralmente você precisa de um grupinho. O personagem secundário existe em função do personagem principal. De alguma forma, ele vai ajudar a desenvolver o arco narrativo do protagonista. Às vezes ele pode ser um antagonista, dependendo da importância dele na história. E no cinema e na TV é até fácil a gente perceber quem é secundário e quem é principal, porque você vê pelo tempo de tela, mas no livro não tem como você ficar contando quantas falas e quantas vezes ele aparece, até porque tem muito autor que gosta de trollar com isso. Então o jeito é analisar mesmo como a história foi construída. Pensa um pouco, vocês vão lembrar do tanto de personagens secundários que na verdade são os que a gente mais gosta. Agora mesmo eu lembrei de um que não é meu favorito, mas é o favorito de D&D, os roteiristas de Game of Thrones. Ramsay! Vejam só que inversão interessante que eles fizeram entre protagonista e personagem secundário. Eu não vou fazer juízos de valor, eu tô só atestando os fatos. No livro, Ramsay é um personagem secundário. Pode ser o que você acha mais interessante, mas ele ainda é um personagem secundário. Ele não tem capítulo próprio, nós só o vemos agir do ponto de vista do Theon, o que é uma estratégia muito interessante, é o tipo de coisa que faz algumas pessoas duvidarem da existência do segundo gato no conto Gato Preto, do Edgar Allan Poe. E quem tem desenvolvimento de personagem no livro é o Theon, não o Ramsay. Ramsay tá ali para possibilitar esse desenvolvimento. Na série, o foco sempre foi no Ramsay. Quem é esse cara que gosta de torturar pessoas? Nós vimos em primeira mão ele sendo legitimado e depois ele teve uma conversa de pai e filho, How I Met Your Mother, com Rose, e tudo culmina com Ramsay e seus 20 cossacos detonando o acampamento de Stannis Napoleão. Theon tá ali pra gente lembrar a cria de Satã que Ramsay é. E quando colocaram a Sansa em Winterfell, a gente viu a natureza acontecer, Animal Planet. Dois alfas brigando por espaço. Theon e Sansa são protagonistas se você considerar como protagonista quem tem capítulo recorrente nas Crônicas de Gelo e Fogo. E como protagonistas, cada um tem um arco narrativo a ser desenvolvido, eles têm uma historinha pra contar. Resultado, nenhum dos dois conseguiu contar a sua história direito. E quem saiu ganhando com isso e chegou desfilando foi o Ramsay. Hoje eu falo isso tão tranquila, 2 meses atrás eu ia estar aqui com sangue nos olhos. Fechei meu arco narrativo e evoluí. E chegou a hora de falar do que eu acho que é o que vocês estavam esperando desde que esse vídeo começou. Vamos julgar o caráter dos personagens. Eu fiz uma divisão em 2 pares: herói, vilão, anti-herói e anti-vilão. Claro que esses não são os únicos tipos, os únicos arquétipos que existem.
Mas esses eu acho que abrangem legal os tipos de personagem que a gente encontra numa história. Herói é fácil, né? É aquela pessoa que é boa, que tem sentimentos nobres, que tem coragem de lutar por aquilo que acredita. Quando a gente pensa na origem do herói, a gente pensa em Grécia Antiga. O herói era aquele que tinha alguma espécie de contato, alguma relação com os deuses. Hércules, Teseu, Aquiles, Ulisses. Mas aí na Idade Média, o herói baixou a bola um pouco. Vieram as novelas de cavalaria e o herói dessas histórias são os cavaleiros. Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, Lancelot, Percival, Gawain, próprio Arthur. 5 temporadas de Merlin e só consigo lembrar do nome de 3. O que a gente vê hoje como atitudes heróicas tem muito a ver com os ideais de cavalaria. O vilão vai se contrapor ao herói. Olha como é que é importante saber que nem todo antagonista é um vilão. Vocês já chegaram a ver alguma entrevista do Sebastian Stan quando perguntam pra ele: e aí, como é que é ser o Soldado Invernal, o vilão do Capitão América 2? Ele vira: não, mas ele não é o vilão. Depois perguntaram tanto que ele se limitou a revirar os olhos, porque, né, não sou obrigada. Você tem uma organização neonazista, que é a Hydra, e o cara que sofreu lavagem cerebral. E você diz que o cara que sofreu lavagem cerebral é o vilão? Ele surge como antagonista? Sim, mas ele não é o vilão. Aí chegou o século XIX com o romantismo, que é uma época muito introspectiva, é muito eu em primeiro lugar. E essa galera muito altruísta, muito sim carinhoso, não tinha vez. O herói romântico é muito centrado em si mesmo, ele é extremamente passional por aquilo que ele acredita. Nem que o que ele acredite seja que é ok você sair por aí violando o túmulo e trazendo gente de volta à vida para depois abandonar. E quem escreveu muitos heróis românticos foi o Lord Byron. E quando eles aparecem numa história do Lord Byron, eles são chamados de herói byroniano. Não é que o herói romântico tenha se tornado anti-herói. O anti-herói já existia como uma sátira ao herói, mas ele ficou muito famoso no século XIX justamente por causa desses personagens do romantismo. O anti-herói não tem as características que fazem do herói o que ele é. Se você pergunta para um anti-herói de que lado ele está, ele vai responder: do meu próprio. Uma história que mostra direitinho essa relação entre herói, vilão e anti-herói é Piratas do Caribe e a Maldição do Pérola Negra, o único que deveria ter existido. A gente tem o herói, que é o Will, a heroína, que é a Elizabeth, o vilão, que é o Barbossa, o cara quer matar o mocinho, escravizar a mocinha no navio. É um zumbizão. Por mais que ele conte uma historinha ali no final, ele não chega a ter uma redenção. É vilão. E o Jack Sparrow é um anti-herói por excelência. O cara é malandro até dizer chega. Ele tá ali porque quer o Pérola Negra de volta. E ele só se alia aos heróis porque essa era a forma mais fácil dele conseguir o que ele queria. E aí chega no terceiro e ele muda tanto de lado que chegou uma hora que eu desisti. Tô aqui só pra ver os barquinhos mesmo. E pra contrastar com o anti-herói, a gente tem o anti-vilão. E a gente diferencia um do outro pelo nível de babaquice. Anti-vilão é alguém que quer acertar. E quer acertar mesmo, só que erra feio, rude. Eu acho o anti-vilão o tipo de personagem mais complexo que tem. E ele é muito realista. Todo mundo já fez alguma besteira achando que estava arrasando. Um exemplo, não real, na literatura. Javert nos Miseráveis. O cara ama a justiça mais que o Batman. E ele só atrapalha a vida do Jean Valjean. Um mais tenso ainda, Draco Malfoy no Enigma do Príncipe. A gente definiu esses tipos de personagens, mas eu só dei exemplos. Agora vamos pensar aqui rapidinho na forma com que eles são apresentados. A gente vive a era do anti-herói. Nós somos pós-românticos. A forma com que a gente lida com a arte ainda é muito romântica. Não romântico de flores e chocolates, isso é brega. A gente gosta tanto do anti-herói, que é supostamente um personagem complexo, que a gente quer que todo mundo seja anti-herói.
A gente passou a não gostar do herói. O herói passou a ser o quê? Uma pessoa besta, que é muito boazinha. Vocês sabem qual é a minha opinião sobre isso? Eu já falei isso em outros vídeos. Aliás, esse foi um dos pontos principais no vídeo sobre Cinderela. E não é só o herói que sofre com isso, porque a gente parece não aceitar mais a existência do vilão. Não existe mais vilão. Vilão é simplesmente uma pessoa incompreendida. Vou criar então uma hashtag pelo direito de ser vilão. Se você chegou até esse ponto do vídeo, pode escrever aí. Eu lembro aqui que desde pequena eu achava a Malévola um arraso. Eu não torcia por ela. Eu não sabia disso ainda, mas eu tinha um leve crush no Príncipe Felipe. Obrigada àquele artista finlandês que eu não me atrevo a falar o nome por me lembrar disso. E a Mother Gothel de Enrolados é uma personagem incrível e é uma vilã complexa, mas em nenhum momento precisaram justificar um trauma de infância, não sei o que lá. Não tem nada disso, é vilãozona de raiz. E a gente é tão falso às vezes, porque a gente diz que gosta do anti-herói porque ele é um personagem mais complexo, ele é um personagem mais realista, mas aí quando aparece o anti-vilão, a gente não tenta nem entender por que eles estão fazendo aquilo. Mas não vão sair por aí dizendo que a Veves odeia anti-herói. Alguns dos meus personagens favoritos são anti-heróis. Só tô dando umas alfinetadas, jogando umas ideias aí pra vocês, pra gente conversar, como sempre. Sim, um último ponto. É sabido que a forma com que a gente lida com esses vários tipos de personagens varia se é um personagem masculino ou um personagem feminino. Mas isso por si só dava assunto para um vídeo à parte. Agora me digam vocês, quais são os seus tipos favoritos de personagens, quais que foram mais difíceis de classificar, porque tem uns que começam de um jeito e termina de outro, e é uma coisa e é outro, e vira do avesso. A conversa sobre narradores foi ótima, quero que continue assim. E joinha, não seja um vilão que não dá joinha pra moça do vídeo. Tchau, tchau, e até a próxima!